Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Quarta-feira, dia de Ramsés, a Batalha de Kadesh. Ai, gente, como eu gosto dessa coleção. Muito bem. Muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez me acompanhando. Pessoal, eu tô de olho nas mensagens de vocês, tá? Duas pessoas me comunicaram na semana passada que o áudio tava falhando. Em alguns momentos o volume baixava. Eu estava desconfiada de que fosse o microfone. Porém, por favor, continuem observando isso se isso acontece com vocês, porque eu ouvi novamente o áudio pelo YouTube, tanto no computador quanto no meu celular, e eu não identifiquei essa falha de variação de volume, tá? Nos meus equipamentos. Então eu peço por favor para vocês para que tentem ouvir em outros dispositivos ou com outros fones e me avisem de novo, tá? A hora que eu for fazer a edição desse vídeo, eu vou deixar o volume um pouco mais alto para que essa falha seja evitada. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que pode ter acontecido. Mas, por favor, continuem me informando. Eu agradeço demais esse feedback, certo? Bom, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui. Recadinhos? Deixa o seu like, deixa o joinha aí no vídeo se você está gostando. Compartilha essa leitura com quem você acha que vai gostar dessa leitura. E deixa o seu comentário. Eu tô adorando ler os comentários de vocês e responder. Eu tô respondendo todos, tá? Eu fico ansiosa por ver os comentários. Obrigada pelos elogios, obrigada pelo incentivo. E vamos começar porque vem guerra por aí, né? Capítulo 25. Aproximava-se o fim da época da inundação. Os camponeses haviam reparado ou reforçado seus arados, que, atrelado a 2 bois, trabalhariam o lodo mole, abrindo sulcos pouco profundos antes da passagem dos semeadores. Como a inundação fora perfeita, nem muito alta nem muito baixa, os especialistas em irrigação dispunham da quantidade de água ideal para fazer crescer as culturas. Os deuses eram favoráveis a Ramsés. Este ano, novamente os celeiros ficariam cheios, e o povo do faraó teria comida farta. Romeu, o intendente do palácio, não saboreava a doçura de um fim de outubro que uma ou outra tempestade vinha refrescar de vez em quando. Quando estava preocupado, Romeu engordava. Como os aborrecimentos iam aumentando, a gordura cortava-lhe por vezes o fôlego, obrigando-o a sentar-se uns minutos antes de retomar a sua intensa atividade. Serra Mana seguia-o por todo lado sem lhe deixar um momento de folga. Quando não era o Sardo em pessoa, era um dos seus esbirros, cuja envergadura não passava despercebida nem no palácio, nem nos mercados onde o intendente comprava, ele próprio, os produtos destinados às cozinhas reais. Outrora, Romeu teria sentido prazer com a ideia de preparar uma nova receita em que misturasse raízes de lótus, tremoços amargos fervidos em várias águas, abobrinhas, grãos de bico, alho doce, amêndoas e pequenos pedaços de perca grelhados. Mas nem esta perspectiva, que lhe era sublime, conseguia fazê-lo esquecer a perseguição da qual estava sendo alvo. Desde a sua reabilitação, o monstruoso Serramana considerava que tudo lhe era permitido. Mas Romeu não podia protestar. Quando o coração está apertado e a consciência turva, como estar em paz consigo próprio? Serramana possuía a paciência de um pirata. Esperava um erro da sua presa, o gordo intendente de rosto flácido e alma negra. Seu instinto não o enganara. Há vários meses que desconfiava da covardia de Romeu, essa tara capaz de conduzir às piores traições.
Embora tivesse conseguido um lugar de importância, Romeu sofria de um mal mortal, avidez. Não se contentava com a sua posição e queria acrescentar a fortuna ao medíocre poder de que dispunha. Graças a uma vigilância ter um erro, talvez até mesmo confessando seus crimes. Como Serramana previra, o intendente não se atrevia a apresentar queixa. Se estivesse inocente, não teria hesitado em falar ao rei. No seu relatório cotidiano a Ramsés, o sardo não deixava de sublinhar esse fato significativo. Depois de vários dias com esse tratamento, Serramana pediria aos seus homens que continuassem a vigilância, mas sem deixá-lo perceber. Considerando-se finalmente liberto de uma praga, Romeu talvez corresse para o refúgio de um eventual cúmplice, o mesmo que lhe pagara pelos seus roubos. O sardo dirigiu-se ao gabinete de Amene, um bom tempo depois do pôr do sol. O secretário arrumava os papiros do dia num grande armário de sicômoro. Novidade, Serramana? Por enquanto não. Romeu é mais resistente do que eu supunha. Sente ainda rancor em relação a mim? Bem, a provação por que me fez passar não é fácil de esquecer. Seria inútil renovar as minhas desculpas. Quer vir comigo ao gabinete dos cadastros? Associa-me ao seu inquérito? Exatamente. Que o resto do meu rancor se escoe como um simples mau-humor. Acompanho-o. Os meticulosos funcionários do gabinete dos cadastros haviam demorado vários meses antes de conseguirem a eficácia de que davam provas os seus colegas de Mênfis. Habituar-se uma nova capital, inventariar as terras e as casas, identificar proprietários e locatários, tudo isso exigia grande número de verificações. Fora por isso que o pedido de Amene, embora classificado como urgente, demorara a ser atendido. Serramana considerou o diretor do cadastro um sexagenário careca e magro, ainda mais sinistro do que Amene. Sua tez macilenta provava que nunca se expunha ao sol nem ao ar livre. O funcionário recebeu seus visitantes com uma delicadeza gelada e guiou-os através de um labirinto de tabuazinhas de madeira, empilhadas umas sobre as outras e de papiros arrumados em armários. Agradeço-lhe por nos receber a essa hora tão tardia, disse Amene. Imaginei que preferiria o máximo de descrição. Realmente assim é. Não esconderei que o seu pedido nos obrigou a uma sobrecarga de trabalho, mas finalmente conseguimos identificar o proprietário da casa em questão. Quem é? Um mercador natural de Mênfis, chamado Renuf. Conhece o seu domicílio principal em Pi-Ramsés? Vive numa vila, ao sul da velha cidade. Os pedestres afastavam-se às pressas à passagem do carro conduzido por Serramana. Com o coração na boca, Amene fechara os olhos. O veículo entrou velozmente na ponte recém-construída sobre o canal que separava os novos bairros da capital da velha cidade de Avariz. As rodas rangeram, a estrutura tremeu, mas o carro não se abalou. No antigo local ainda existiam algumas belas vilas com casas modestas de 2 andares e contornadas por jardins bem tratados. Nas noites frescas de outono, os friorentos começavam a aquecer a casa com pequenas lascas de madeira ou lama seca. É aqui, disse Serramana. Amene apertara com tal força uma das correias do carro que não conseguira tirar a mão. Então, isso vai sair ou não? Sim, claro que vai. Pois bem, vamos. Se o pássaro estiver no ninho, o caso em breve ficará resolvido. Amene conseguiu soltar-se com as pernas trêmulas. Seguiu o sardo. O porteiro de Renuf estava sentado na frente da entrada do muro da cerca de tijolos crus, ornado com plantas trepadeiras. O homem comia queijo e pão.
Queremos ver o mercador Renuf, disse Serramana. Está ausente. Onde podemos encontrá-lo? Partiu para o Médio Egito. Quando volta? Não sei. Há alguém que possa saber? Bem, não creio. Avise-nos assim que ele chegar. Por que haveria de fazê-lo? Com um olhar feroz, Serramana ergueu o porteiro pelas axilas. Porque o faraó o exige. Se atrasar 1 hora, será a mim que terá de dar explicações. Shenar sofria com insônias e ardor no estômago. Raia estava ausente de Pi-Ramsés e ele precisava ir o mais rápido possível a Mênfis para avisar ao mesmo tempo o mercador sírio do perigo que o espreitava e falar com Ofir. No entanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros devia relatar os motivos de seus deslocamentos à antiga capital. Felizmente, alegou que precisava acertar algumas disposições administrativas com altos funcionários menfitas. Foi, portanto, em nome do faraó que Shenar empreendeu uma viagem oficial a bordo de um barco demasiado lento para o seu gosto. Ou Ofir arranjava uma solução para reduzir Romeu ao silêncio, ou Shenar seria obrigado a desembaraçar-se do mago, embora sua experiência de magia não estivesse terminada. Shenar não lamentava ter mantido cada um de seus aliados cientes apenas de suas próprias tarefas, e o que acabava de acontecer demonstrava a correção de sua estratégia. Uma pessoa arguta e perigosa como Asha não teria gostado de descobrir as ligações que Shenar mantinha com uma rede de espionagem pró-hitita que o jovem diplomata não controlava. Um indivíduo manhoso e cruel como Raia, que estava convencido de manipular facilmente o irmão mais velho de Ramsés, não teria suportado que levasse a cabo um jogo por demais pessoal fora da sua aliança com os hititas. Quanto a Ofir, era preferível que continuasse confinado aos seus temíveis poderes e à sua irremediável loucura. Asha, Raia, Ofir. 3 feras que Shenar era capaz de domar para garantir um futuro favorável, porém, sob a condição de afastar a ameaça que as imprudências do trio faziam pesar sobre ele. Durante o primeiro dia de sua estada em Mênfis, Shenar recebeu os altos funcionários que devia contactar e organizou na sua vila uma das suntuosas noitadas das quais tinha o segredo. Para essa ocasião, pedira a seu intendente que mandasse vir o mercador Raia, para que este lhe propusesse vasos raros para a decoração de sua sala de banquetes. Quando o frio se tornou demasiado forte, os convidados deixaram o jardim e entraram na vila. O mercador está aqui, disse o intendente a Shenar. Se acreditasse nos deuses, o irmão mais velho de Ramsés lhes teria rendido graças. Com um ar fingidamente alheio, dirigiu-se para o portal da vila. O homem que saudou não era Raia. Quem é você? O gerente do estabelecimento de Raia em Mênfis. Ah, estou sempre tratando das coisas com seu patrão. Ele partiu para Tebas e Elefantina a fim de negociar um carregamento de conservas de luxo. No entanto, na sua ausência, tenho alguns belos vasos para lhe mostrar. Pois mostre-os. Shenar examinou as peças. Não tem nada de extraordinário. Mesmo assim, vou comprar 2. O preço é muito razoável, meu senhor. Shenar regateou por uma questão de princípios e mandou seu intendente pagar os vasos. Sorrir, conversar e discorrer sobre futilidades não foi fácil, mas Shenar mostrou-se à altura do seu papel. Ninguém desconfiou de que o ministro dos Negócios Estrangeiros, encantador e bem-falante como sempre, estivesse dominado pela angústia. Está radiosa hoje, disse a irmã dolente. Lânguida, a volumosa morena deixava-se cortejar por jovens nobres de discurso oco. A sua recepção é que está magnífica, Shenar. O irmão deu-lhe o braço e arrastou-a para o pórtico que ladeava a sala de banquetes. Irei ver Ofir amanhã de manhã. E o mais importante, que ele não saia, pois está em perigo.
Fim do capítulo 25. Capítulo 26. Foi a própria dolente quem abriu a porta da sua vila. Shenar se voltou-se. Ninguém o seguira. Entre, Shenar. Está tudo calmo? Sim, está tudo tranquilo. As experiências de Ofir progridem, garantiu sua volumosa irmã. Lita comporta-se de forma admirável, mas a sua saúde é frágil, daí não podemos acelerar o processo. Por que está tão inquieto? O mago está acordado? Vou buscá-lo. Não se dedique muito a ele, irmãzinha. É um homem maravilhoso e instaurará o reino do verdadeiro Deus. Está convencido de que você é o instrumento do destino. Traga-o logo, tenho pressa. Envergando um longo manto negro, o mago líbio inclinou-se diante de Shenar. Tem de mudar de casa hoje mesmo, Ofir? O que se passa, senhor? Viram você falando com Moisés em Pi-Ramsés. Descreveram-me com exatidão? Parece-me que não, mas os investigadores sabem que você está se fazendo passar por arquiteto e que é estrangeiro. É muito pouco, meu senhor. Tenho o dom de passar despercebido quando é necessário. Tem sido imprudente, isso sim. Era indispensável tentar encontrar Moisés. Amanhã talvez nos felicitemos por isso. Ramsés regressou com perfeita saúde de sua expedição aos nossos protetorados. Agora quer encontrar Moisés e sabe que você existe. Se houver testemunhas que o identifiquem, você será detido e interrogado. O sorriso de Ofir gelou o sangue de Shenar. Acredita que possam prender um homem como eu? Receio que tenha cometido um erro fatal. Qual? Confiar em Romeu. Por que pensa que confio nele? Por sua ordem, roubou o chale de Nefertari e o pote de peixes da casa da vila de Heliópolis, dos quais você tinha necessidade para seus feitiços. Notável dedução, senhor Shenar. Mas como uma pequena falha. Romeu roubou o chale, mas um de seus amigos, um distribuidor de Mênfis, encarregou-se do pote. Um distribuidor. E se ele falar? O infeliz morreu de um ataque cardíaco. Uma morte natural? Qualquer morte acaba sendo natural, senhor Shenar, quando o coração se cala. Resta o gordo Romeu. Serramana está convencido da sua culpa e não para de persegui-lo. Se Romeu falar, vai denunciá-lo. A punição para os feitiços dirigidos à pessoa real é a pena de morte. Ofir continuava a sorrir. Vamos para o meu laboratório. O amplo aposento estava cheio de papiros, de pedaços de marfim com inscrições, de poções contendo substâncias coloridas e fios. Não havia qualquer desordem e pairava um agradável aroma de incenso. O local assemelhava-se mais à oficina de um artesão ou a um gabinete de escriba bem organizado do que ao laboratório de um praticante de magia negra. Ofir estendeu as mãos sobre um espelho de cobre colocado deitado sobre um tripé. Depois despejou água e pediu a Shenar que se aproximasse. Pouco a pouco, um rosto foi tomando forma no espelho. Romeu! Exclamou Shenar. O intendente de Ramsés é um bom homem, comentou Ofir, mas é fraco, inseguro e influenciável. Não é preciso ser um grande mago para o enfeitiçar. O roubo que cometeu contra a vontade o corrói interiormente como ácido. Se Ramsés o interrogar, ele falará: Não, senhor Shenar. A mão esquerda de Ofir descreveu um círculo sobre o espelho. A água fervilhou e o cobre abriu fendas. Impressionado, Shenar recuou. Esse truque de magia bastará para fazer calar Romeu? Pode considerar esse problema resolvido. Não me parece indispensável mudar de casa. Ela não está em nome de sua irmã? Está. Todos a veem entrar e sair. Lita e eu somos seus zelosos servidores.
e não temos qualquer desejo de passear pela cidade, enquanto não tivermos destruído as proteções mágicas do casal real. Nem ela nem eu sairemos daqui. E os partidários de Atom? A sua irmã é nossa agente de ligação. Por ordem minha, mantém-se com uma discrição exemplar, esperando um grande acontecimento. Shenar saiu quase convencido. Estava pouco se importando com aquele bando de iluminados nostálgicos e inquietava-se principalmente por não poder eliminar o intendente Romeu com suas próprias mãos. Restava esperar que o mago não se gabasse em vão. Impunha-se, entretanto, uma precaução suplementar. O Nilo era um rio maravilhoso. Graças à sua forte correnteza, que impelia um barco veloz a mais de 13 quilômetros por hora, Shenar percorreu em menos de 2 dias a distância que separava Mênfis de Pi-Ramsés. O irmão mais velho do rei passou pelo seu ministério, organizou uma reunião rápida com seus principais colaboradores, tomou conhecimento da correspondência proveniente do estrangeiro e das mensagens expedidas pelos diplomatas colocados nos protetorados. Uma cadeira de carregadores levou-o em seguida ao Palácio Real sob um céu encoberto, carregado de nuvens negras. Pi-Ramsés era uma bela cidade, porém faltavam a pátina de Mênfis e o encanto proporcionado pelo passado. Quando reinasse, Shenar lhe tiraria o estatuto de capital, sobretudo porque Ramsés a marcara excessivamente com o seu carisma. Uma população animada e alegre entregava-se às suas ocupações cotidianas como se a paz fosse eterna. Como se o vasto império hitita houvesse desaparecido no buraco sem fundo do esquecimento. Por instantes, Shenar deixou-se fascinar pela miragem da existência simples, ritmada pela sabedoria das estações. Não deveria, assim como a totalidade do povo egípcio, aceitar a soberania de Ramsés? Não, ele não era um servidor. Possuía sim o estofo de um rei de quem a história haveria de recordar-se, de um monarca com uma visão muito mais ampla que a de Ramsés e do grande chefe Tita. Do seu pensamento nasceria um mundo novo do qual ele seria o senhor. O faraó não fez o irmão esperar. Ramsés acabava de conferenciar com Amene, a quem o vigilante tinha conscienciosamente lambido o rosto. O secretário particular do monarca e Shenar cumprimentaram-se com frieza, e o cão amarelo dourado foi deitar-se sobre um fraco raio de sol. Uma viagem agradável, Shenar? Excelente. Você há de me perdoar, mas gosto muito de Mênfis. Quem o pode censurar? É uma cidade excepcional a que Pi-Ramsés jamais conseguirá se igualar. Se a ameaça hitita não tivesse assumido tais proporções, não haveria necessidade de se criar uma nova capital. A administração menfita permanece um modelo de consciência profissional. Os diferentes serviços de Pi-Ramsés trabalham com eficácia. O seu ministério não é uma prova disso? Não me poupa trabalhos, pode acreditar. Não há nenhuma mensagem inquietante, nem oficial nem oficiosa. Os hititas permanecem mudos. Nem um mínimo comentário dos nossos diplomatas? Os anatólios ficaram arrasados com a sua intervenção. Não imaginavam que o exército egípcio fosse capaz de se mostrar tão rápido e dotado de tal poder de conquista. É possível. Por que duvida? Se estivessem certeza de sua invencibilidade, os hititas teriam, pelo menos, emitido um vigoroso protesto. Respeitarem a fronteira imposta por Sete? Não acredito. Está se tornando pessimista, Majestade? A razão de ser do Império Hitita é a expansão territorial. Não será o Egito um bocado grande de engolir, mesmo para um inimigo esfomeado? Quando uma casta militar deseja o confronto, nem o bom senso, nem a razão conseguem dissuadi-la disso. Só um adversário de envergadura fará os hititas recuarem.
Está defendendo um armamento intensivo, Shenar. E quanto ao aumento dos nossos efetivos? Vê solução melhor? O raio de sol havia desaparecido e Vigilante saltou para os joelhos do rei. Não é uma maneira de declarar guerra? Inquietou-se Ramsés. Os hititas não compreendem outra linguagem senão a da força. Esse é o seu verdadeiro pensamento, se não estou enganado. Também considero importante a consolidação do nosso sistema defensivo. Fazer dos nossos protetorados uma zona de proteção. Bem sei. Pesará a tarefa para o seu amigo Asha, mesmo sendo ele uma pessoa ambiciosa. Parece-lhe excessiva? Asha é jovem, e você acaba de condecorá-lo e de fazer dele uma das principais personalidades do Estado. Uma promoção tão rápida pode subir-lhe a cabeça. Ninguém contesta suas grandes qualidades, mas não seria conveniente desconfiar? A casta militar não se sentiu suficientemente honrada. Tenho consciência disso. Mas Asha é o homem da situação. Há um detalhe sem grande importância, mas tenho o dever de lhe falar sobre isso. Você sabe que o pessoal do palácio tem mania de falar à torto e à direito. No entanto, talvez algumas confidências sejam dignas de interesse. Segundo meu intendente, uma das camareiras da rainha, por quem ele sente profunda amizade, afirmou ter visto Romeu roubar o cálice de Nefertari. Ela seria capaz de depor? Romeu a aterroriza. Receia ser maltratada por ele se o acusar. Estamos num país de bandidos ou num país governado por Maat? Talvez devesse levar primeiro Romeu para confessar. Depois a moça deporia. Esboçando uma crítica em relação a Asha e, sobretudo, denunciando Romeu e precipitando a intervenção de Ramsés, Shenar fazia um jogo perigoso, mas, em contrapartida, adquiria cada vez mais credibilidade aos olhos do faraó. Entretanto, se as práticas ocultas de Ofir se revelassem ineficazes, Shenar o estrangularia com as próprias mãos. Fim do capítulo 26. Capítulo 27. Romeu só encontrara uma solução para acalmar a avidez que o deixava com um apetite insaciável. Preparar uma marinada inédita que batizaria como Delícia de Ramsés, e cuja receita os cozinheiros transmitiriam de mestre para discípulo. O intendente fechou-se na ampla cozinha do palácio, onde fazia questão de estar só. Ele próprio selecionara o alho doce, as cebolas de primeira qualidade, uma boa colheita de vinho tinto dos oásis, azeite de Heliópolis, vinagre salgado com o melhor sal da terra de Set, várias espécies de ervas aromáticas, filés de percas do Nilo, de textura excepcional, e carne de vaca digna de oferenda aos deuses. A marinada daria à mistura desses ingredientes um aroma inimitável, que agradaria ao rei e tornaria Romeu insubstituível. Apesar das ordens rigorosas que dera, a porta da cozinha abriu-se de repente. Tinha exigido que... Majestade, Majestade, o seu lugar não é aqui. Existe algum lugar do reino que me seja proibido? Não foi isso que quis dizer. Perdoe-me, autoriza-me a provar? A minha marinada ainda não está pronta. Estou apenas nos preparativos. Mas será um prato fenomenal que entrará nos anais culinários do Egito. Possui o gosto do segredo, Romeu? Não, não. Mas a boa cozinha exige discrição. Confesso que sou cioso das minhas invenções. Mas não terá outras confissões a me fazer? A elevada estatura de Ramsés subjugou Romeu. Inclinando-se para a frente, o intendente baixou os olhos. A minha existência não tem qualquer mistério, majestade. Desenrola-se toda no palácio para servi-lo, unicamente para servi-lo. Tem mesmo certeza? Todos os homens têm suas fraquezas, segundo dizem. Quais são as suas? Eu não sei. Talvez a gula.
Está descontente com o seu salário? Não, claro que não. O lugar de intendente é invejável e invejado, mas não proporciona riqueza. Garanto-lhe que a riqueza não é o meu objetivo. Quem resistiria a uma oferta vantajosa em troca de alguns pequenos favores? O serviço de Vossa Majestade é de tal forma gratificante que... Não minta mais, Romeu. Lembra-se do lamentável episódio do escorpião em meu quarto? Felizmente tudo acabou bem. Haviam-lhe prometido que ele não me mataria e que você nunca seria acusado, não é verdade? É falso, Majestade. Tudo completamente falso. Não devia ter cedido, Romeu. Apelaram para sua cobiça pela segunda vez, exigindo que roubasse o chale preferido da rainha. E não deve também, com certeza, estranhar o roubo do pote de peixes. Espere, Majestade, eu não... Alguém viu você. Romeu sufocava. Grossas gotas de suor nasceram-lhe na testa. Não é possível. Ou a sua alma é má, Romeu, ou tornou-se um joguete das circunstâncias. O intendente sentiu uma dor violenta no peito. Tinha vontade de revelar tudo ao rei, de expulsar o remorso que o corroía. Ajoelhou-se e a testa bateu no rebordo da mesa sobre a qual estavam dispostos os ingredientes da marinada. Não, eu não sou mau. Fui fraco, demasiado fraco. Deve perdoar-me, Majestade. Desde que me diga a verdade, Romeu. Na bruma do mal-estar que o invadia, o rosto de Ofir apareceu a Romeu. Um rosto de abutre com um bico adunco, que lhe penetrava a carne e devorava o coração. Quem lhe ordenou que cometesse esses atos? Romeu quis falar, mas o nome de Ofir não deixava ultrapassar a barreira dos seus lábios. Dominou-o um medo terrível, um medo que o impelia a mergulhar no nada para escapar ao castigo. Romeu ergueu um olhar implorante para Ramsés. A sua mão direita agarrou-se ao prato que continha o preparo da marinada e soltou-o. O molho condimentado espalhou-se sobre seu rosto e o intendente caiu no chão, morto. É muito grande, disse Ká, olhando o matador, o leão de Ramsés. Tem medo dele? Perguntou o rei ao filho. Com 9 anos, Ká, o filho de Ramsés e de Izete a Bela, era sério como um velho escriba. As brincadeiras da sua idade aborreciam-no e só gostava de ler e escrever, passando a maior parte do tempo na biblioteca do palácio. Me dá um pouco de medo. Tem razão, Ká. Matador é um animal muito perigoso. Mas você não tem medo, porque é o faraó. Eu e este leão nos tornamos amigos. Quando ele era muito novo, foi mordido por uma serpente na Núbia. Encontrei-o. Setaol curou-o e nunca mais nos separamos. Matador, por sua vez, também me salvou a vida. É sempre amável com você? Sempre, mas só comigo. Fala com você? Sim, com os seus olhos, as suas patas, os sons que emite. E compreende o que lhe digo. Gostaria de tocar-lhe a juba. Deitado como uma esfinge, o enorme leão observava o homem e a criança. Quando rosnou com um som grave e profundo, o pequeno Ká agarrou-se à perna do pai. Está zangado? Não, apenas concorda que você o acaricie. Tranquilizado pela serenidade do pai, Ká aproximou-se. Primeiro, hesitante, sua minúscula mão roçou os pelos da suntuosa juba e depois ganhou confiança. O leão ronronou. Posso subir em seu lombo? Não, Ká. Matador é um guerreiro e uma criatura orgulhosa. Concedeu a você um grande favor, mas não lhe deve pedir mais. Hei de escrever a sua história e contá-la à minha irmã Meritamon. Felizmente ela ficou no jardim do palácio com a rainha.
Uma garotinha teria ficado aterrorizada com um leão tão grande. Ramsés ofereceu ao filho uma segunda paleta de escriba e um estojo de pincéis. O presente encantou o menino, que experimentou imediatamente os novos instrumentos e se absorveu em trabalhos de escrita. O pai não o incomodou, feliz por saborear aqueles momentos raros. Ele, que acabara de assistir à morte atroz do intendente Romeu, cujo rosto ficara de imediato enrugado como de um velho. Romeu morrera de medo, sem revelar o nome daquele que o levara a destruir-se a si próprio. Um ser das trevas estava lutando contra o faraó, e esse inimigo era tão temível e perigoso quanto os hititas. Shenar não cabia em si de felicidade. O desaparecimento brutal de Romeu, em consequência de uma parada cardíaca fulminante, cortava a pista que conduzia a Ofir. O mago não se gabara em vão. Sua magia matara o gordo intendente, que não conseguira suportar o suplício de um interrogatório cerrado. Sua morte não surpreendeu ninguém no palácio. Obcecado pela alimentação, Romeu engordava e inquietava-se cada vez mais. Sobrecarregado de gordura, minado por um nervosismo permanente, o coração acabara não resistindo. A satisfação de ver desaparecer o dedicado problema levantado pela existência de Romeu vinha juntar-se outra, o regresso de Aia, o mercador sírio Apir-Ramsés, que desejava ver Shenar para lhe propor um vaso admirável. O encontro fora marcado para o fim de uma manhã de novembro, doce e ensolarada. Fez boa viagem pelo sul? Muito fatigante, Sr. Shenar, mas com ótimos resultados. A barbicha do sírio estava meticulosamente aparada em ponta. Os pequenos olhos castanhos, muito vivos, perscrutavam a sala de colunas para recepções onde Shenar expunha suas obras-primas. Raya retirou o pano que cobria um bojudo vaso de bronze, decorado com parras e ramos de vinho estilizados. É proveniente de Creta. Comprei-o de uma rica tebana que enjoou dele. Hoje não se fabricam mais vasos assim. Admirável. Negócio fechado, meu amigo. Sinto-me feliz, mas... Senhor, terá a nobre dama imposto condições? Não, mas o preço é bastante elevado. Trata-se de uma peça única, verdadeiramente única. Coloque essa maravilha sobre uma base e venha ao meu gabinete. Tenho certeza de que faremos negócio. A grossa porta de sicômoro fechou-se. Ninguém podia ouvi-los. Um de meus assistentes informou-me de que você fora a Mênfis para me comprar um vaso. Abreviei então a minha viagem e voltei a Apir-Ramsés o mais depressa possível. Era indispensável. O que está acontecendo? Serra-Mana foi libertado e goza novamente da confiança de Ramsés. Que lamentável! O bisbilhoteiro do Amene teve dúvidas sobre a veracidade das provas e Ash interferiu. Desconfie desse jovem diplomata. É inteligente e conhece bem a Ásia. Felizmente, já não trabalha no ministério. Ramsés condecorou-o e enviou-o para os nossos protetorados para reforçar os sistemas de defesa. Uma tarefa bem delicada, para não dizer impossível. Asha e Amene chegaram a conclusões muito inquietantes. Alguém imitou a escrita de Serra-Mana para fazer crer que ele se correspondia com os hititas, e esse alguém seria um sírio. Muito aborrecido, lamentou Raya. Encontraram o cadáver de Nenofar, a amante de Serra-Mana, de quem você se utilizou para apanhar o sardo. Tínhamos de nos desembaraçar dela, a imbecil estava ameaçando falar. Aprovo o seu procedimento, mas cometeu uma imprudência. Qual? A escolha do local onde a matou. Não escolhi. A culpa foi dela, pois ao acordar o bairro inteiro, então tive que agir rapidamente e fugir. Amene procura o proprietário da casa para interrogá-lo. É um mercador que viaja muito. Encontrei-me com ele em Tebas. Será que ele vai dizer seu nome?
Receio que sim, pois sou seu locatário. É a catástrofe, Raya. A Mene está convencido de que há uma rede de espionagem proitita instalada em nosso território. Embora tenha mandado prender Serramana, a Mene e o Sardo parecem ter se reconciliado e estão ajudando-se mutuamente. A procura de quem fez com que o Sardo fosse acusado sem razão e depois assassinou a sua amante tornou-se uma questão de Estado, e diversos indícios levam até você. Nada está perdido. Qual é o seu plano? Interceptar o mercador egípcio e eliminá-lo, é claro. Fim do capítulo 27. Capítulo 28. O inverno aproximava-se, as horas do dia diminuíam, o sol perdia o seu fulgor. O monarca preferia a força do verão e o ardor do seu astro protetor, pois só ele podia olhá-lo de frente sem queimar os olhos. Mas aquele dia de outono, de uma doçura fascinante, oferecia-lhe uma alegria rara. Um fim de tarde nos jardins do palácio, em companhia de Nefertari, da filha Meritamon e do filho Ká. Sentados em cadeiras dobráveis à margem do pequeno lago, o rei e a rainha observavam as duas crianças. Ká tentava fazer Meritamon ler um difícil texto sobre a necessária moralidade de um escriba. Meritamon queria ensinar Ká a nadar de costas. Apesar do seu caráter sério, o menino cedera. Não antes de reclamar que a água estava muito fria e que ia se resfriar. Meritamon é tão teimosa quanto a mãe, considerou Ramsés. Fascinará a terra inteira. Ká é um mago em embrião. Olhe, já está levando-a na direção do papiro. A irmã há de ler o texto de boa vontade ou à força. Os preceptores deles estão satisfeitos? Ká é uma criança excepcional. Segundo Nedjen, o ministro da Agricultura, que continua a velar pela sua educação, já seria capaz de passar no exame para aprendiz de escriba. É o que ele deseja? Só pensa em estudar. Demo-lhes o alimento que pede para que sua verdadeira natureza se desenvolva. É claro que terá que passar por muitas provas, porque os medíocres sempre tentam sufocar as pessoas superdotadas. Desejo uma existência mais calma para Meritamon. Ela só tem olhos para o pai. E eu lhe dedico tão pouco tempo. O Egito passa à frente dos nossos filhos. Essa é a regra. Deitados à entrada do jardim, o leão e o cão amarelo-dourado montavam guarda. Ninguém poderia se aproximar sem que vigilante acordasse matador. Venha, Nefertari. A jovem rainha de cabelos soltos sentou-se nos joelhos de Ramsés e pousou-lhe a cabeça no ombro. Você é o perfume da vida e dá-me felicidade. Podíamos ser um casal como qualquer outro, saborear as inúmeras horas como estas. É delicioso sonhar nesse jardim, mas os deuses e seu pai fizeram no faraó, e você ofereceu sua vida ao seu povo. Aquilo que damos, não podemos recuperar. Neste instante, só existem os cabelos perfumados da mulher por quem estou perdidamente apaixonado. Cabelos que dançam com o vento da tarde me acariciam as faces. Os lábios uniram-se no beijo intenso dos jovens amantes. O próprio Raya é que teria de agir. Foi por isso que se dirigiu ao porto de Pi-Ramsés, bem menor do que o de Mênfis, mas com atividade igualmente intensa. A guarda fluvial mantinha com autoridade a ordem de fiscalizar os barcos que atracavam e descarregavam no cais. Raya convidaria seu colega Renuf para um farto almoço numa estalagem, na presença de numerosas testemunhas que, se necessário, confirmariam tê-los visto juntos. Ficaria assim bem marcada a excelente qualidade das suas relações. À noite, Raya entraria na vila de Renuf e o estrangularia.
Se surgisse algum criado, teria a mesma sorte. O mercador aprendera a matar nos campos de treino hititas da Síria do Norte. É evidente que esse novo crime seria atribuído ao assassino de Nenofar. Mas que importância teria? Uma vez eliminado Renuf, Raia estaria fora de perigo. No porto, pequenos mercadores vendiam frutas, legumes, sandálias, peças de tecido, colares e pulseiras. Os compradores entregavam-se a barganhas desenfreadas, pois o prazer da palavra constituía um ingrediente indispensável para uma compra satisfatória. Se tivesse tido tempo, Raia teria reorganizado essa atividade desordenada para obter um lucro maior com ela. O sírio dirigiu-se a um dos guardas que controlavam o porto. O barco de Renuf já chegou? Cais número 5, ao lado do lanchão. Raia apressou o passo. Um marinheiro dormia na ponte do barco de Renuf. O sírio subiu a passarela e o acordou. Onde está o seu patrão? Renuf? Não sei. Quando chegaram? De madrugada. Viajaram de noite? Tínhamos autorização especial, por causa do queijo fresco da grande leiteria de Mênfis. Alguns nobres daqui não querem outro. Depois das formalidades de desembarque, o seu patrão deve ter voltado para casa, não? Acho muito difícil. Por quê? Porque ele foi obrigado a subir no carro do gigante Sardo de bigode grande, e esse Sardo tem cara de não ser nada amigável. O céu acabava de desabar sobre a cabeça de Raia. Renuf era um homem jovial, de formas avantajadas, pai de 3 filhos, herdeiro de uma família de barqueiros e mercadores. Quando Serramano o interpelara, a sua chegada a Pi-Ramsés manifestara um grande espanto. Como o Sardo parecia de mau humor, o mercador preferira ir com ele para desfazer o mais depressa possível o mal-entendido de que era vítima. Serramana conduziu-o a toda velocidade ao palácio e guiou-o até o gabinete de Amene. Era a primeira vez que Renuf se deparava com o secretário particular do rei, cuja reputação aumentava gradativamente. Gabavam-lhe a seriedade, a capacidade de trabalho e sua dedicação. Como primeiro-ministro, geria, na sombra, os assuntos de Estado com uma integridade exemplar, não se preocupando com distinções nem com mundanismos. A palidez de Amene impressionou Renuf. Segundo se dizia, o escriba quase nunca saía do seu gabinete. Esta entrevista é uma honra, disse Renuf, mas não compreendo a sua razão de ser. Confesso que esta interpelação brutal me surpreende. Perdoe-me, mas estamos investigando um caso grave. Um caso que me diz respeito? Talvez. De que forma eu posso ajudá-lo? Respondendo francamente às minhas perguntas. Pode perguntar. Conhece uma certa Nenofar? É um nome bastante vulgar, conheço uns 10 deles. Este de quem estamos falando é o de uma jovem muito bonita, solteira, provocante, que vive em Pi-Ramsés, onde faz negócio com seus encantos. Uma prostituta, de forma discreta. Amo a minha esposa, Amene. Apesar das minhas numerosas viagens, nunca a enganei. Posso garantir-lhe que o nosso entendimento é perfeito. Interrogue meus amigos e meus vizinhos se não me acredita. Sob juramento e perante a regra de Maat, poderá jurar nunca haver se encontrado com a jovem Nenofar? Jurarei, prometeu Renuf solene. A declaração impressionou Serramana, que silencioso assistia ao interrogatório. O mercador parecia sincero. Estranho, declarou Amene irritado. Estranho por quê? Nós, os mercadores, não temos boa reputação, mas sou um homem honesto e alegro-me por isso. Os meus empregados recebem um bom salário, o meu barco está bem cuidado, alimento a minha família, as minhas contas estão em ordem, pago os meus impostos e o fisco nunca me censurou nada. É isso que lhe parece estranho?
São raros os homens com a sua qualidade, Renuf. É de lamentar que assim seja. Mas o que me parece mais estranho é o lugar onde o corpo de Nenofar foi encontrado. O mercador sobressaltou-se. O corpo? Quer dizer que foi assassinada. Que horror! Não passava de uma jovem de má reputação, mas qualquer assassinato é passível de pena de morte. E o mais estranho, como já disse antes, é que o cadáver foi encontrado numa casa de Pi-Ramsés de sua propriedade. Em minha casa? Na minha vila? Renuf estava à beira de um colapso. Não foi em sua vila, interveio Serramana, mas nesta casa aqui. O sardo colocou o dedo sobre o ponto exato na planta de Pi-Ramsés que Amene desenrolara à sua frente. Não compreendo, Essa casa lhe pertence, ou não? Sim, mas não é uma casa. Amene e Serramana entreolharam-se. Renuf teria enlouquecido? Não é uma casa, repetiu ele, e sim um armazém. Estava precisando de um lugar para as minhas mercadorias e por isso comprei essas paredes. Mas tive mais olhos do que barriga. Na minha idade não me interessa mais aumentar as dimensões da empresa. Assim que puder, aposento-me e vou para o campo, perto de Mênfis. Tem intenção de vender este local? Aluguei-o. Uma esperança brilhou no olhar de Amene. A quem? A um colega chamado Raya. É um homem rico, muito ativo, que possui vários barcos e numerosos estabelecimentos em todo o Egito. Qual é a especialidade dele? Importação de conservas de luxo, de vasos raros, que vem de alta sociedade. Sabe qual é a sua origem? É sírio, mas instalado no Egito há muitos anos. Obrigada, Renuf. A sua ajuda foi preciosa. Não precisa mais de mim? Penso que não, mas guarde silêncio sobre esta nossa conversa. Dou-lhe a minha palavra. Raya, um sírio. Se Ash estivesse presente, teria confirmado a exatidão das suas deduções. Nem bem Amene tivera tempo de se levantar, e o sardo já corria para o seu carro. Serramana, espere por mim! Fim do capítulo 28. Capítulo rápido, curtinho, muito bem. Gente, algo está acontecendo e as coisas estão, né? Estamos esperando a guerra, mas enquanto isso, as ligações entre Shenar e Ophir e Raya estão se desfazendo. Ou não? Estou ansiosa para os próximos capítulos. E vocês? Um ótimo final de semana para vocês. Aliás, uma ótima quarta-feira para vocês. Uma ótima quinta-feira. Uma ótima sexta-feira. Até amanhã para quem vem para Brumas de Avalon. Até sexta para quem vem para Dewey. E um ótimo final de semana para todo mundo. E até quarta-feira para mais um bloco de capítulos de Ramsés, a Batalha de Kadesh. Tchau!